Eu vou mostrar para vocês, eu trabalho em muitos países, mas eu não trabalho só lá fora, eu trabalho aqui no Brasil também. A gente deve trabalhar, a visão missionária não pode ser só lá fora e também não pode ser só aqui no Brasil. Tem que ser em ambos os lugares ao mesmo tempo, conforme Atos 1, versículo 8. Então aqui no Brasil, os irmãos da mídia, eu tenho uma sessão de fotos que eu mandei aí, se vocês puderem, isso. Eu faço cruzadas de evangelismo e ação social. Eu posso usar isso aqui? Posso, obrigado. Eu faço cruzadas de evangelismo e ação social aqui no Brasil, desde 2009, quando o Senhor tocou no meu coração, que eu deveria me dedicar em evangelizar as 100 cidades mais pobres da nação brasileira. E eu comecei a pesquisar, fiquei um ano pesquisando, viajando o Brasil, para saber onde é que está o foco dessas 100 cidades mais pobres do Brasil. Eu morava nos Estados Unidos e Deus disse para eu deixar e vir ao Brasil para trabalhar com a Índia, com os Dalits e trabalhar com os pobres da nossa nação. E é isso que eu tenho feito desde 2009. Das 100 cidades mais pobres do Brasil, 77 delas estão em 2 estados, 44 no Maranhão e 33 no Piauí. Então a maioria das nossas cruzadas são realizadas nesses 2 estados, que tem uma rota chamada a Rota da Fome, e é por isso que nós concentramos as nossas cruzadas mais nesses 2 estados. Embora fazemos no Ceará, fazemos na Bahia, fazemos no Pará, no norte também, fazemos em outros estados, mas a maioria das nossas cruzadas são no Maranhão e no Piauí. E eu trabalho com os voluntários, vou passando nas igrejas e vou dizendo, vamos fazer a obra. Nós temos uma tenda um pouco maior do que essa igreja, uma enorme tenda, temos um caminhão, temos um consultório médico, odontológico também, que eles são móveis, e a gente pega os voluntários, médicos, enfermeiros, cabeleireiros, manicure, pedicure, jovem que dança, que faz teatro, e a gente sai por esse Nordeste fazendo essas cruzadas. Ela se estende por uma semana, a gente chega na segunda, trabalha de terça a sábado, todos os dias existe o atendimento na tenda, os consultórios, e enquanto isso as equipes estão indo para os povoados e em alguns lugares até as aldeias indígenas. Então aqui são alguns grupos que nós temos, são alguns lugares, como você viu, essa primeira não precisou da tenda, a cidadezinha tem uma estrutura, um ginásio, a gente usa então o ginásio. E essa daqui já está a nossa tenda, são os nossos odontólogos, esse é o nosso consultório odontológico móvel que a gente tem lá. Agora nós conseguimos um também que é uma maletinha, né? Então dá para atender as comunidades que não conseguem vir ao lugar onde nós estamos. E aí a gente está saindo para os povoados. A moçada que está aqui, que gosta de aventura, tem muita aventura nessas cruzadas. Cada cruzada dessa a gente abençoa pelo menos 1000 famílias carentes. Tem todo um sistema de cadastros, de visitas, a gente leva pelo menos 1000 cestas básicas para atender a população carente. Durante o dia a nossa tenda fica uma loucura, porque é muita gente precisando. Algumas delas a gente faz parceria com a Justiça Itinerante, e como eu cheguei em uma casa em 2009 e vi um senhor cozinhando cacto. Não era uma casa, era um barraco de barro, e aquele homem estava cozinhando cacto. E eu falei, para que é isso? Para dar para algum animal? Ele falou, não, isso aqui é para eu comer, é a minha comida. Ele jogava sal no cacto. E eu disse, mas você não tem ajuda de ninguém? E ele falou, não, eu fui conversar com o homem, ele só sabia o nome dele, ele não sabia o sobrenome dele. E eu fui perguntar para ele quando é que ele tinha nascido. Ele disse que o pai dele dizia que era quando o Pelé foi campeão primeira vez. Ou quando o Brasil foi campeão primeira vez, uma coisa assim. Aí que eu comecei a arrumar parceria com a Justiça Itinerante, porque tinha centenas de pessoas nessa cidade que tinha direito à Bolsa Família, mas o governo não sabia que eles existiam. Então, através da Justiça Itinerante, a gente começou a tirar a identidade e cadastrar essas famílias na Bolsa Família. E hoje, graças a Deus, não são pessoas que vivem maravilhosamente bem, mas pelo menos não estão se alimentando mais de cacto. Hoje tem pelo menos um pouco de comida, um pouco mais de dignidade. Então, esse é o nosso consultório odontológico, os voluntários que nos ajudam. Pessoal, pastores de todas as denominações nos acompanham.
de várias igrejas. Às vezes, esse aqui é o nosso móvel, esse é um consultório móvel que a gente monta lá e as pessoas são atendidas também. Durante o dia, as pessoas fazem, como essa senhora, trabalham com crianças, com evangelização, os nossos médicos, pediatras e várias outras frentes, né, na área da medicina, nos ajuda muito. E aqui o atendimento, o pessoal vai chegando, cabeleireiro, manicure, pedicure, odontólogo, enfim, tem várias mesas para ir atendendo as pessoas. Essa é a minha cunhada, que sempre me ajudou nesses trabalhos. E a gente vai para os povoados também, para poder alcançar todas as pessoas. Então, se você tem uma especialidade em alguma área em alguma dessas áreas e você gostaria de nos ajudar, nós estaremos fazendo mais uma cruzada agora, do dia 18 a 23 de março do ano que vem, no estado do Maranhão. Então tem bastante tempo e dá para você nos ajudar. Vai ser a 20ª cruzada que nós estaremos realizando lá no Nordeste, fora outras cruzadas que a gente tem realizado fora. Então a gente se embrenha e conhecemos muitas aldeias indígenas mesmo, pessoas quilombolas. A gente chega e é como se fosse a primeira vez mesmo que eles estivessem ouvindo o Evangelho, e tem sido assim uma coisa extraordinária. É bem facinho chegar nesses lugares. Então, para você ter uma noção, eu separei só algumas fotos. Esse é um odontólogo aqui do Paraná, da cidade de Cornélio Procópio, me ajuda em muitos lugares, inclusive em outros países também. Ele tem me acompanhado, como o Haiti. São odontólogos de vários lugares do Brasil. E um tipo de trabalho que a gente vai fazendo e tem dado muito fruto. Eu vou só mostrar um vídeo para vocês, deve ter 2 ou 3 minutinhos esse vídeo, e espero que o Espírito de Deus toque no seu coração. É só entrar nas minhas redes sociais, ou Instagram, é só lembrar do James Bond, é Eteixeira 007. Pá, não tem como errar, tá lá. E eu estou sempre postando as nossas caravanas, que esse ano nós temos ainda a caravana para o dia 19 agora para a Ásia, e Malásia e Nepal, e depois no dia 11 de dezembro nós temos a 27ª caravana de brasileiros que eu estou levando para a nação do Haiti. Eu trabalho no Haiti, vai fazer 13 anos que eu cuido de órfãos lá, desde o terremoto de 2010, e eu sempre levo caravanas para lá. De repente, se você quiser ir, vai ser uma alegria muito grande. De 11 a 21 de dezembro vai ser a nossa caravana na nação do Haiti. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, só para você ter uma noção de como que é o projeto lá no Nordeste. Eu espero ver alguns de vocês nessas cruzadas que a gente faz. Vamos dar uma olhadinha. Em nome de Jesus, que essa cidade seja abençoada.
fazer o bem. Fazer o bem faz muito bem. Obrigado, Deus abençoe. Você não tenha um chamado para fazer alguma coisa lá fora, então está aí uma oportunidade para você fazer alguma coisa aqui dentro da nossa nação. E eu conto muito com a oração de vocês. Hoje à noite eu vou estar mostrando para vocês essa última viagem que nós fizemos para a nação da Síria. Nós estivemos com uma brigada médica na cidade de Alepo e também na cidade de Tartus. Vocês sabem o que tem acontecido com a Síria. Hoje é a nação que tem o maior número de órfãos do mundo. Quase 500 mil de pessoas morreram nesses últimos 12 anos pela guerra, pelos bombardeios e também pelos terremotos que recentemente têm acontecido nessa região do mundo. E eu peço que vocês estejam orando pela nação da Síria. Eles não concedem vistos para missionários. Não entrei como missionário, é proibido entrar como missionário. E hoje eu vou mostrar algumas coisas que essa guerra deixou e como que eu encontrei a igreja batista. Eu estive na igreja batista nas duas cidades, nas três cidades. Eu estive na batista em Damasco, na batista em Alepo e também na igreja batista em Tartus. E como que eu encontrei uma igreja forte, apesar de tanta destruição e de tanta perseguição e de tanta luta, Deus tem um povo forte naquela nação. E eu vou estar mostrando alguma coisa para vocês hoje à noite. Vamos à palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu quero pensar com vocês sobre o ser representantes de Deus nessa terra, sermos representantes do Senhor nessa terra. Atos capítulo 8 vai falar de um avivamento que está acontecendo em uma cidade chamada Samaria. Atos capítulo de número 9 vai falar de um encontro que um homem teve com o Senhor Jesus em uma cidade chamada Damasco. E Atos capítulo 10 vai falar do encontro de um líder de uma família, um centurião chamado Cornélio, em uma cidade chamada Cesareia. Então nós temos aqui Samaria, nós temos a cidade de Damasco e nós temos a cidade de Cesareia Marítima. São três cidades que vai mostrar o encontro de três pessoas de diferentes nacionalidades com o Senhor Jesus. Em Atos capítulo 8, nós vamos encontrar um africano, um etíope, sendo tocado pela graça de Deus. É um homem representando o continente africano. Você vai ler no versículo de número 27 que ele era um etíope, um ministro, um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os bens dessa nação. Em Atos capítulo 9, nós vamos ver o evangelho alcançando um asiático. Embora Paulo é judeu, não importa o lugar que ele tenha nascido, ele sempre será judeu, mas a nacionalidade dele é uma nacionalidade asiática, porque ele nasceu fora dos termos geográficos de Israel. Ele é judeu, é como eu sou, por exemplo, eu sou italiano, eu tenho uma dupla cidadania. Eu não nasci na Itália, mas eu tenho direito à cidadania, porque os meus avós, sendo italiano, mesmo eu nascendo no Brasil, eu tenho direito à cidadania italiana. Assim também é o judeu, não importa o lugar do mundo que ele nasça, ele é um judeu, mas essa pessoa tem a cidadania do lugar aonde ela nasceu. Quantos estão me entendendo? Por isso Paulo é um asiático e ele está sendo tocado pela graça de Deus aqui em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 10 nós temos a história de versículo 1 de Atos 10, um homem chamado Cornélio, que ele era o centurião de uma corte chamada italiana. Então ele tinha 100 soldados debaixo de suas ordens e o texto vai dizer que ele era um italiano. Então ele representa o continente europeu. Então em Atos 8 nós temos a África sendo tocada pelo evangelho. Em Atos 9 nós temos a Ásia sendo alcançada pelo evangelho. E em Atos capítulo 10 nós temos a Europa sendo alcançada pelo evangelho. Em Atos capítulo 8 a gente vai ver o evangelho penetrando no mundo monetário, no mundo financeiro, no mundo das finanças.
Porque esse camarada, diz o versículo 27, ele é o superintendente, o administrador de todos os bens de uma nação. Hoje, a nação da Etiópia é uma nação pobre, mas naquela época, principalmente quando você lê os Salmos, você lê o livro de Reis e você lê também o livro de Jó, você vai ver que a Etiópia era uma nação muito poderosa e tinha um exército de homens tão preparados que naquela época ele foi contabilizado com 1 milhão de homens. Está isso escrito na Bíblia, que o exército da Etiópia tinha pelo menos 1 milhão de homens destros, preparados para a guerra. E o livro de Jó vai dizer que lá tinha muitos diamantes e muitas pedras preciosas. Então, nessa época, essa nação era uma nação muito poderosa. E esse homem era o administrador de todos os bens desse reino, superintendente de todos os bens do reino, do tesouro, era o líder que administrava a finança dessa nação. E o evangelho penetra nesse mundo financeiro. Em Atos capítulo 9, a gente tem o evangelho penetrando no coração de um homem que representa o mundo intelectual e o mundo religioso. Paulo era o Saulo de Tarso, era um cara profundamente conhecedor das culturas, foi criado em uma cultura helênica, então possivelmente falava muito bem o latim, porque Paulo se movia com muita facilidade nesses países onde o latim era muito falado. Paulo também falava o grego de uma forma muito fluente, porque ele sempre estava pregando o evangelho, e a Bíblia não vai falar de intérprete algum. Ele se manifestava com muita liberdade em Atenas, em Corinto, em Tessalônica, nessas cidades da Grécia, da antiga Macedônia. Esse camarada se movia com muita facilidade e pregava, porque o grego, na verdade, era a língua falada naquela época. E também, Atos 22 vai dizer que Paulo falava fluentemente o hebraico, a ponto de a multidão toda ficar em silêncio, porque jamais imaginariam que um homem daquele jeito, naquela situação, poderia falar com tanta fluência e com tanta capacidade o hebraico. Então é o evangelho alcançando o mundo intelectual e alcançando também o mundo religioso, porque lá em Gálatas capítulo 1, Paulo dizia: na minha nação não existia nenhuma pessoa que me excedia no judaísmo, eu era irrepreensível no judaísmo, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou fariseu de fariseu, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu sou uma pessoa muito capacitada dentro da religião. Paulo seria uma espécie de um sucessor de Gamaliel, um líder do judaísmo naquela época, era um homem muito religioso, tão religioso que ele chegava a matar em nome de Deus, porque ele acreditava que a seita dos nazarenos era de verdade isso, era uma seita que estava dizendo que existia um outro Deus, um tal de Jesus que recebia adoração. E ainda nesse momento Paulo não entendia que quando Deus diz um só é o Senhor, estava se falando da comunidade de Deus. Deus é Deus, Ele é um só em sua divindade, mas Ele é três em personalidade. Deus se manifesta em três pessoas. Até então Paulo não tinha essa visão, como ele escreve de uma forma tão clara depois em todas as cartas do Novo Testamento. E em Atos capítulo 10, a gente vai ver o evangelho alcançando, penetrando no mundo militar, porque é o chefe de uma centúria, é aquele que representa o maior império daquela época, é aquele que representa o poder armamentístico, ou o poder militar, o poder de guerra, o poder de controle. O evangelho penetra nesse mundo da autoridade, onde estão os césares, os imperadores, esses seus representantes em cada uma dessas 16 províncias que a gente acha no livro de Atos e na carta de Romanos, que são 16 províncias romanas espalhadas pelo seu império. E o evangelho penetra nesse lugar, porque o evangelho é isso: nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo, e Deus prepara pessoas específicas para colocarem o evangelho, cada nessas áreas da sociedade. Deus tem um plano para cada um de nós.
Não sei se você é médico, se você é advogado, se você é jogador de futebol, se você é piloto de Fórmula 1, se você é pedreiro, se você é mecânico, se você é uma lavadora de roupa, não importa qual é a sua profissão, Deus vai usar você lá onde você está. Aonde você chegar, é lá que Deus quer manifestar o reino dele. Até em lugares que você jamais imaginaria. Eu estava, por exemplo, em 2017, janeiro de 2017, eu estava na fronteira de uma nação chamada Quirguistão, entrando em uma nação chamada, estava saindo do Tadiquistão, entrando em uma nação chamada Quirguistão. E eu estava levando na minha mala algumas Bíblias. E nesses países são proibidos, é proibido você levar Bíblias. Mas eu estava no Cazaquistão, comprei algumas Bíblias em russo, porque eu iria ficar na casa de 7 muçulmanos em Moscou, e iria ficar 3 dias com eles, e como eles tinham me dado abertura para falar de Jesus, e como é que Deus liberta pessoas das drogas, do crime, eles ficaram impactados com isso, porque eles não conheciam essa história, e eu falei, vou levar uma Bíblia para cada um deles, e peguei essas Bíblias lá no Cazaquistão, e quando eu estou saindo do Tadiquistão, a polícia me pega. E 28 graus abaixo de zero, lá vou eu com meu passaporte apreendido e também preso, e vai para a delegacia, e eu fiquei uma madrugada inteira, eu e o meu intérprete, das 11h40 da noite até mais ou menos 5h40 da manhã, estava amanhecendo o dia, foram 8 interrogatórios, eles queriam de todo jeito incriminar o meu intérprete, porque ele era kirgue, um rapaz crente, muito abençoado, e eu tinha que falar a verdade, e a verdade era essa Bíblia, e tanto é que ela está em russo, eu estou levando para a Rússia, e está aqui minha passagem, vocês estão vendo que amanhã eu estou viajando para Moscou, e eu estou levando para os meus amigos em Moscou. Mas eles não queriam aceitar de forma alguma essa conversa, e judiaram muita gente por causa do frio. Eles revezavam naquela sala, cada meia hora entrava um policial, e eu e o meu amigo ficávamos na sala, sem aquecimento, e eu... E aí nós começamos a orar, quando saiu o 7º policial para entrar o 8º, eu falei, Deus, eu preciso desmaiar, porque eu não estou aguentando mais. Eu já estava 36 horas sem dormir, sem comer, sem descansar, e eu estava muito cansado. E nesse dia, quando amanheceu o dia, nós fomos libertos. Eles nos tiraram, mandaram a gente embora, consegui levar as Bíblias ainda, pode? Me libertaram com as Bíblias, e eu ainda fui para Moscou levar essas Bíblias para os meus amigos. Mas nesse dia, um evangelista tadiquistão foi condenado nessa delegacia a 8 anos de prisão. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. E nesse dia nós fomos visitar a esposa desse evangelista, que eu queria conhecer, e os filhos. O que a gente pode fazer para um homem desse que pegou 8 anos de prisão por pregar o evangelho nessa nação? E eu estive preguei muitos dias nesse país lá, nessa época, as igrejas todas fechadas, o pastor em lágrimas, a igreja batista de Kuchikhen, lá na fronteira com o Quirguistão, a igreja batista fechada, cheia de motores de caminhão, e o pastor chorando, dizendo, isso aqui era a nossa igreja, e eles tiraram tudo, e agora é um depósito de motor de caminhão, e nós somos proibidos. Aí os irmãos se reúnem em casas, e aí eu preguei em muitas casas, esses dias que eu passei lá. E esse camarada foi condenado a 8 anos de prisão, e eu fui conhecer a família dele. Conheci a esposa, conheci os 3 filhos. Na época, o menino mais velho, 2017, ele tinha 15 anos de idade. E eu fui conversando com ele, o meu amigo foi traduzindo, e eu perguntei para ele, você está triste porque você não vai ver mais o seu pai? E você está magoado com Deus porque o seu pai foi para a prisão? Esse menino de 15 anos olhou para mim e disse assim, como assim triste? Porque eu não vou ver o meu pai. Eu vou ver o meu pai. Uma vez por mês eu vou poder ir lá visitar o meu pai. E como assim triste com Deus porque o meu pai está na prisão? Desde que eu sou menino, o meu pai ora pelos prisioneiros.
Meu pai sempre me diz que todo dia morrem prisioneiros nessas prisões, que são muito violentas, e eles morrem sem conhecer Jesus. E o sonho do meu pai é pregar para eles, mas o governo sabe que o meu pai é um evangelista e não deixa o meu pai visitar as cadeias e evangelizar os presidiários. E o meu pai ora a vida toda para evangelizar os presidiários. E agora Deus abriu uma porta para o meu pai cumprir o ministério dele. Eu olhando um menino de 15 anos falando isso para mim, eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, meu Deus, onde é que está a minha fé? Imagina o pastor Eliezer ser preso porque pregou o evangelho. Essa igreja vai ficar na porta da delegacia a madrugada inteira. Solta pastor, solta pastor, solta pastor, solta pastor. Porque a gente não cabe na nossa cultura essa história de um pastor preso. E basta você ler o apóstolo Paulo e a história da igreja, e você vai ver que uma das formas que a igreja mais cresce é colocar o pastor na cadeia. Deus olha para Paulo e diz, Paulo, eu te escolhi, em Atos 9, eu te escolhi para você pregar para reis, para rainhas, para governantes e também para o mundo gentílico. Mas um rei nunca vai parar em uma praça para te ouvir. Uma rainha não vai entrar em uma sinagoga para te ouvir pregar. E não tem jeito, Paulo. O único lugar que eu posso alcançar essas pessoas é plantar você por alguns anos dentro de uma prisão. E aí vai lá, Paulo, para a prisão. E aí você vai ver Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 14 em diante, você não vai ver Paulo dizendo, ai irmão, estou preso, que injustiça, ai Deus me abandonou. Não, Paulo escreve assim, irmãos, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Vocês sabem que a minha prisão tem contribuído muito para o progresso do evangelho, de sorte toda a guarda pretoriana tem conhecido que eu estou preso por causa do evangelho e eles estão entregando suas vidas a Jesus. Como é que Deus ia alcançar os guardas-costas pessoais do imperador? Colocando Paulo na prisão, 6 horas por dia algemado com cada um desses soldados. Aí pregava para esse 6 horas, aí pregava para o outro mais 6 horas, aí pregava para o outro. E assim toda a guarda pretoriana foi sendo evangelizada. Aí chega em Filipenses capítulo 4, versículo 20 e 22, Paulo diz assim, olha, todos os santos mandam saudações para vocês. Paulo está escrevendo da prisão. Todos os santos mandam saudações para vocês, especialmente aqueles que são da casa de César. O evangelho entrou na casa do imperador. A casa do imperador, o mais poderoso daquela época, reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus colocou Paulo em uma prisão. E Paulo entendeu, eu estou aqui para que esses grandes, leia Atos 25, 26, 27, é o Festo, é o Félix, são reis, é a Berenice, é a Drusila, são esposas de reis e rainhas que estão ouvindo o evangelho, mas o único meio foi através da prisão. E hoje eu e você podemos ter as epístolas de Paulo, que a maioria delas ele escreveu de dentro de uma prisão. O mundo é abençoado porque Paulo entendeu que foi Deus que plantou ele lá. Não estou dizendo que é isso que Deus vai fazer com você, mas pode ser. Pode ser. Essa minha detenção lá, está sendo filmado isso, né? Então eu infelizmente não posso dizer o nome do país, mas quando eu saí de lá, o Senhor falou comigo, você vai produzir 10.000 Bíblias para uma nação aqui. Essa nação de 28 milhões de habitantes tinha 500 Bíblias. Não podia ter Bíblias lá de forma alguma, e eu poderia pegar 20 anos de prisão, sem direito à fiança e sem direito a ser deportado. Isso está lá na Constituição da nação. E aí vem Deus e fala assim, você vai fazer 10.000 Bíblias para essa nação. Aí eu falei, acabei de sair da delegacia por causa de meia dúzia de Bíblia, não vou fazer o que 10? Eu falei para Deus assim, fala com o irmão André. O irmão André, ele estava vivo na época, né? O irmão André que é o contrabandista de Bíblia. Então fala, e é justamente esses países da antiga União Soviética. Esses países que eu estou citando para vocês aqui, são os países da antiga União Soviética e são os países onde o irmão André trabalhava. E eu falei, Deus, fala com ele, eu sou apenas um brasileiro que estou aqui sozinho, porque a gente ia para lá
em 4, era uma equipe de 4 pessoas, aí explodiu uma bomba lá, matou um monte de cristãos, aí esses 3 me abandonaram, e aí a minha equipe se converteu no eu-keep. Aí era eu-keep, né? Só foi eu. E depois que ficaram sabendo que eu fui preso, disseram, graças a Deus que nós não fomos, né, irmão? Seus abençoados. Tá bom. Mas eu vou dizer para vocês, em 2018, eu estava nessa nação, vendo pelo menos 10 mil pessoas chorando, com Bíblias na mão, dizendo, obrigado, Deus, porque hoje nós temos uma Bíblia. Isso não teria acontecido se Deus me mostrasse o pacote todo. Você vai para lá, a polícia vai te pegar, você vai ficar morrendo de frio. Eu ia falar, Deus, eis-me aqui, envia meu irmão. Manda outro, né? Eu não. Mas Deus não mostra o pacote, porque Deus tem os seus planos. E a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E hoje a gente tem muitas nações, inclusive agora essa semana está chegando um casal de missionários lá enviados do Brasil. E no mês de novembro desse ano estamos mandando mais um casal de missionários para um desses países lá. Tudo aconteceu com a eu-keep. Eu-keep, você tem que obedecer. Talvez ninguém mais vai estar com você, mas se você obedecer, Deus vai levantar uma grande equipe depois, e o Senhor, mesmo que você tenha que sofrer, o nome dele vai ser glorificado. Quem entende isso, diga amém. Bom, mas o meu assunto é como ser um representante de Deus, né? Então, Atos capítulo 8, Deus quer salvar o etíope. Só que o versículo 26 vai dizer que um anjo falou com Filipe, não é isso que está escrito aí? E um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para onde? Vai para o lado do sul, um caminho que desce Jerusalém, e esse caminho se acha o quê? Que diz aí na sua Bíblia? Se acha deserto. Gente, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito extraordinária. Por quê? Você vai ler no versículo 7 de Atos 8, que muitos endemoniados eram libertos, muitos coxos eram curados de sua enfermidade. O versículo 8 de Atos 8 diz assim, pelo que houve muita alegria naquela cidade. A cidade estava alegre pelas curas, pelas libertações. O versículo 12 diz que como Filipe lhes ensinava a respeito do evangelho e do reino de Deus, tanto homens como mulheres, crendo no que ele falava, eram batizados. Então não era apenas um movimento, era um avivamento que estava acontecendo, porque pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas dos demônios, pessoas estavam sendo batizadas, o reino de Deus estava crescendo. Versículo 14 e 15 diz que Pedro e João foram lá, colocaram as mãos sobre esses samaritanos, o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas, profetizaram. Há um avivamento nessa cidade, um grande avivamento. E aí vem Deus e diz assim, Filipe, eu preciso que você deixe todo esse movimento, porque eu preciso salvar só uma pessoa. Aqui eu estou salvando bastante pessoas, mas existe um estrangeiro que eu preciso salvá-lo. Ele fez uma viagem muito longa, ele precisa me conhecer, ele tem vontade de me conhecer. Leia aí, versículo de número 27, ele foi a Jerusalém para fazer o quê? Para adorar. Esse etíope tinha fome de Deus, ele não conhecia Deus. Ele tinha um desejo de conhecer Deus. Gente, eu já estive em alguma... vai ver obrigado, querido, centenas e centenas de quilômetros. Ou será que quando acaba a bateria está na hora de eu parar de pregar? É estratégia? Não é estratégia não, né? Eu fui pregar em Tegucigalpa uns dias atrás aí, e eu tô subindo no púlpito assim, olhei lá na frente, tinha um semáforo na igreja. Aí estava a luz verde, eu comecei a pregar e de repente a luz ficou amarela. E eu olhei para o pastor e disse, escute, ela señales para... Ele falou, sim, continua pregando, quando estiver roja, vermelha, é porque acabou o tempo. Falei, rapaz, se essa moda pega, né?
pregador começa a pregar, o semáforo está verde. E quando fica amarelo tem pouco tempo, né? Ainda bem que não está aqui isso, né? Graças a Deus não chegou no Brasil isso, que nem chegue. O que eu estava falando? De distância. Obrigado, querido. Se você for olhar a distância de Addis Abeba para Jerusalém, é infinitamente maior do que uma distância, por exemplo, da Síria, Damasco. São 140 milhas, eu acho, para Jerusalém. Ou até mesmo de Bagdá, ou a antiga Babilônia, lá nessa nação chamada Iraque, que o Esdras levou pelo menos 90 dias para chegar lá. Outros levavam, diz a Bíblia, 5 meses para chegar lá. 5 meses viajando. Agora você pega a Etiópia, que é lá embaixo, no continente africano, para levá-lo para Jerusalém, sem trem, sem avião, sem carro, sem metrô, sim, com bois, com jumentos, com camelos. Imagine quantos dias de viagem que esse homem fez de Addis Abeba para chegar a Jerusalém. E ele foi lá para fazer o quê? Que diz aí a Bíblia? Ele foi para adorar. Ele ofereceu sacrifícios, ele entrou no templo, ele tinha fome de Deus. Ele compra na volta a porção mais cara do Antigo Testamento, porque não tinha livros como a gente tem hoje. Naquela época eram pergaminhos, eram rolos. Ele está lendo, diz aqui o texto, a passagem de Isaías capítulo 53. Era o maior livro do Antigo Testamento, 66 capítulos que a gente tem hoje, que é chamado de Bíblia em miniatura, como a gente tem 66 livros na Bíblia. O livro de Isaías, 66 capítulos, que revela o Antigo e o Novo Testamento, tudo ali no livro de Isaías. E ele está lendo essa porção mais cara do Antigo Testamento, que ele comprou isso porque ele está com fome de Deus. E ele está justamente nesse lugar aonde está falando da humilhação de Jesus, morrendo por nós como um cordeiro, mudo para o seu matadouro, não abriu a sua boca, morreu em caráter de substituição. Mas ele não entende, ele está aqui pensando assim: esse profeta está falando dele mesmo, diz o versículo 34. Esse profeta está falando de uma outra pessoa. De quem é que esse profeta está falando? É a fome dessa pessoa. Então ele é um africano que não conhece Jesus, mas está procurando. Não conhece Deus, mas está procurando. Eu trabalho muito com povos hindus, com povos budistas, shintoístas, animistas, enfim, esses ismos que tem todo por aí. E quando eu vejo essas pessoas, eu não os vejo como pessoas assim, porque tem alguns irmãos que viajam comigo, quando chega lá, vê um camarada adorando os ídolos hindus, a primeira coisa que ele faz é: o sangue de Jesus tem poder, repreende essa potestade maligna. Pode até ser, mas não é assim que você vai ganhar essa pessoa para Jesus, não. E talvez ele esteja fazendo aquilo ali porque ele está procurando Deus, ele só não sabe como encontrar. É como esse etíope, faz viagens, entra no templo, oferece sacrifício, adora, mas não conhece Deus, não sabe, não tem salvação, mas está com fome, está com desejo, está buscando. É o jeito dele buscar. E aí ele pergunta para Filipe: como é que eu posso entender? Porque o Filipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele diz: como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explica o que está escrito aqui? Esse é o papel da igreja. O mundo está com fome de Deus, as nações estão precisando de Deus, e nós temos a resposta. O mundo está com fome, nós temos o pão da vida. O mundo está com sede, nós temos a água da vida. Nós temos a resposta, e a resposta não é a Igreja Batista, a resposta não é a Igreja Brasil para Cristo, a resposta não é os nossos usos e costumes, a resposta não é a Igreja Quadrangular. A resposta é uma pessoa, não é uma instituição nem uma religião. A resposta é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele é a resposta para esse mundo faminto. Atos capítulo 9 é a mesma coisa. O camarada é religioso, só que agora ele é um fanático, um fundamentalista, que ele mata em nome de Deus. Ele diz o versículo 1 que ele está respirando ameaça de mortes para matar os cristãos. Mas ele está fazendo isso em nome de Deus. Ele está fazendo isso em nome da crença dele. Ele acredita que está fazendo o certo, até que o Messias aparece para ele, o Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Atos capítulo 10 é um centurião romano
que parece mais crente do que nós, irmãos, porque o texto está dizendo que ele dava esmola, era temente a Deus, com toda a sua casa, orava continuamente a Deus, e Deus mandou um anjo para responder a sua oração. Então essa história de que Deus só ouve a gente, se você é um cristão verdadeiro, Deus te escuta, já cai por terra aqui, porque esse cara não conhecia Jesus. Esse cara tinha fome de Deus, ele tinha sede de Deus, mas ele não sabia como conhecer Deus. Ele dava esmola, ele orava, ele jejuava, e o texto diz que o anjo falou: a tua oração subiu e está em memória diante de Deus, e eu vim por causa da sua oração. Então eu acredito de verdade que muitos missionários são enviados ao campo missionário, não é porque nós, a igreja, está orando para Deus enviar, não. É porque o clamor dessas pessoas está subindo aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Porque se dependesse das nossas orações para Deus mandar missionários, a gente ora muito pouco. Por exemplo, eu tenho uma disciplina. Nos dias de semana, eu não uso mais relógio de pulso, então eu tenho o meu celular. O que é que diz Lucas 10, versículo 2? Lucas 10, versículo 2, disse Jesus: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhador para a sua seara. Então eu pego o meu despertador do meu relógio, 10:02 da manhã e 10:02 da noite. Então quando desperta, faz aquele sinalzinho, Lucas 10, versículo 2. Então eu oro pelo menos 2 vezes por dia: Senhor, manda trabalhadores para a tua seara. Aí dá 10:02 da noite, meu celular toca, e eu lembro de Lucas 10, versículo 2. Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Ou você pode colocar Mateus 9:38, coloca aí o horário 9:38 para dar um toquinho, que é Mateus 9:38. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você tem orado por isso? Seja sincero. Você tem orado para Deus mandar trabalhadores para a sua seara? Jesus disse que a gente deve não só orar, mas deve rogar ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. E a gente esquece, mas o mundo está clamando. Então Deus olha para o mundo e diz assim: se eu depender do clamor da minha igreja, eu não vou mandar. Então vou ouvir o clamor do mundo e vou pegar alguns filhos meus e vou mandar para serem missionários nesses lugares. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim: o pregador não está bravo com você, não. É a palavra de Deus para a sua vida. Então, olha, deixa eu terminar, encerrar aqui dizendo o seguinte para você. Deus tira um camarada de um avivamento, manda ele para um lugar deserto, e aí diz o texto que a carroça passa, vai lá na frente, e quando o carro está lá na frente, tem uma tradução que fala carroça, eu gosto dessa tradução. A carroça estava lá na frente, o versículo 29, o Espírito Santo diz para Filipe: agora corra atrás da carroça. Já é uma humilhação sair de um baita de um avivamento, ir para um lugar deserto. Num lugar deserto que não tem nada nem ninguém, eu tenho certeza que muitos de nós, se a gente está em um avivamento, a igreja crescendo, a gente batizando, ganhando almas para Jesus, a cidade alegre, expulsando demônio, curando os enfermos, batizando as pessoas, aí vem uma voz e diz: vai para um lugar que não tem ninguém, a gente vai dizer: está amarrado, Satanás, sai para lá, bicho. Para nós só pode ser o diabo que está falando isso. E aí Deus tira esse camarada, vai para um lugar deserto, aí passa uma carroça, assim, uma carruagem. Quando está lá na frente, por que não mandou subir logo, né? Não, quando está lá na frente, o Espírito Santo diz para Filipe: agora corre atrás da carroça. Imagine o pastor Eliezer correndo atrás de uma carroça. Imagine o gaúcho. Imagine eu correndo atrás de uma carroça. Às vezes Deus faz isso. Deus nos tira de movimentos, porque Deus quer salvar uma só pessoa. Deus trabalha para nos levar, às vezes num ponto de ônibus, às vezes na fila de um banco, às vezes num açougue, às vezes num avião, às vezes no supermercado, às vezes num hospital. Deus nos tira de movimentos para a gente poder alcançar uma só pessoa. E foi isso que aconteceu aqui. Agora, por quê que o versículo 26 fala que um anjo falou com Filipe? Que o Espírito Santo no versículo 29 falou com Filipe? Por que o anjo ou o Espírito Santo não falou com o etíope? Por
Porque o representante de Deus na cidade de Samaria era Filipe. Então Deus falou com Filipe. Imagine um anjo subir aqui no púlpito agora. E vamos supor que um anjo chegue aqui, pegue o microfone e diga assim: pessoal, Jesus é o Salvador. Ele está falando a verdade? Tá. Ele está falando a verdade, mas ele está falando uma verdade que ele nunca experimentou. O anjo nunca pode dizer: Jesus é o meu Salvador. O anjo pode dizer: pessoal, Jesus cura. Mas ele nunca pode dizer: Jesus me curou. O anjo pode dizer: pessoal, Jesus liberta das drogas. Mas o anjo nunca pode dizer: Jesus me libertou delas. Não tem como um anjo chegar aqui: eu estava com uma dor terrível aqui. Ou então eu estava indo para o inferno. Antes de ele pecar, ele já está destinado para lá, porque ele foi criado em estado de perfeição. Se ele assumir viver independente de Deus, ele já sabe para onde que ele vai. Não existe redenção para ele. É diferente dos seres humanos. Então por que um anjo não vai vir pregar aqui? Porque ele pode falar na verdade, mas são verdades que ele nunca experimentou. Agora eu posso assumir esse microfone e dizer assim: Jesus liberta do pecado. Porque eu sei o que é ser liberto do pecado. Eu posso dizer para vocês: Jesus liberta das drogas e do crime. Eu sei o que é viver lá dos meus 10 aos 18 anos. Eu sei o que é ter 19 processos. Eu sei o que é ser lançado na FEBEM, em uma escola de marginal, quando eu tinha 15 anos de idade, na pior FEBEM do Brasil. Eu fui lançado lá, eu tinha 15 anos de idade. Eu sei o que é pensar em tirar a minha vida. Eu sei o que é ter os pulmões e as veias entupidas por barbitúricos, por anfetaminas, por psicotrópicos e não ter saída. Eu sei o que é ficar desesperado. E eu sei o que é ser tocado pela graça salvadora do Senhor Jesus. Eu posso falar isso. Eu sou um testemunho vivo de Jesus. Você também. Talvez você não tenha passado pelo que eu passei, mas você sabe de onde Deus te tirou. Você tem autoridade para falar. Você não vai apenas dizer: Jesus é um Salvador. Você vai dizer: Jesus é o meu Salvador, porque Ele me salvou. Eu sei o que é ser tocado pela sua graça. Por isso Jesus vai chamar Filipe. Atos capítulo 9, quem que apareceu para Pedro? Para Saulo? Quem foi que apareceu para Saulo? O próprio Senhor Jesus. Mas Jesus não evangelizou Saulo. Jesus foi lá, Atos 9, versículo 10. Tinha um discípulo chamado Ananias. Ministrado por Ananias, porque o Ananias era o representante de Deus ali na cidade de Damasco. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Agora veja o que é que diz o último versículo de Atos capítulo 8. Já estou terminando, tenha fé em Deus, tá bom? Estou terminando aqui o princípio da introdução. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então veja que Filipe é um evangelista. Ele vai... Nada na Bíblia está por acaso. Esse versículo não está por acaso. Ele foi transportado, foi achado em Azoto, começou a evangelizar as cidades, as aldeias, e chegou em Cesareia, aonde ele firmou a sua residência. Cesareia Marítima, não é aquela Cesareia de Filipe lá atrás, perto do Líbano. É essa Cesareia Marítima, que é a mesma onde está vivendo Cornélio em Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia, que é a Cesareia Marítima. Então o Filipe estabelece residência ali. Como é que a gente sabe que ele estabelece residência ali? Porque Paulo, em uma das suas viagens missionárias, Atos capítulo 21, versículo 7, 8 e 9, vai dizer que Paulo chegou em Cesareia Marítima e ficou hospedado na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Então está se falando da mesma pessoa. Só que agora Filipe é chamado lá em Atos 21 de evangelista. Então veja bem, Atos capítulo 8, eu tenho um evangelista chamado Filipe e precisa ser salvo um etíope. Quem é que Deus vai usar? O evangelista. Atos capítulo 9, eu tenho Saulo, que teve um encontro com Jesus,
e Deus tem um representante nessa cidade chamado Ananias. Então Deus vai e chama Ananias para poder batizar Paulo, para que ele fosse perdoado dos seus pecados. Agora, em Atos capítulo 10, a gente vê que Deus muda a visão. Deus muda o sistema. Porque em Atos capítulo 10 vai dizer assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Em Atos 21, versículos 7 a 8, vai dizer que morava em Cesareia Filipe, o evangelista. Então veja bem, na lógica é assim: Deus quer salvar uma família através da evangelização. E na cidade de Cesareia tem um evangelista chamado Filipe. Qual que é a lógica? Deus vai chamar quem para evangelizar Cornélio? Deus vai chamar Filipe, o evangelista. Porque Filipe, o evangelista, mora na mesma cidade. Então, na lógica, preciso que alguém seja evangelizado. Então, eu vou chamar um evangelista para evangelizar essa família que precisa ser evangelizada. Só que Deus aqui, conforme diziam meus pais, Ele queria matar 2 coelhos com uma paulada só. Então, Deus queria salvar 2 pessoas com uma ação só. Porque quem precisava ser salvo aqui não era apenas um centurião romano. Tinha um apóstolo que precisava ser salvo da sua religiosidade. Tinha um apóstolo, você vai ler em Atos capítulo 10, o versículo de número 28, ele diz assim: vocês sabem. Pedro acreditava no proselitismo ainda. Todos esses anos se passaram e ele acreditava no proselitismo. Para um gentio se converter, tem que entrar no judaísmo, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar as festas e tal. Ele precisa ser um prosélito para ele poder ser salvo. E Deus olha do céu e diz: eu preciso salvar o meu apóstolo, porque ele está perdido ainda e não sabe. Então ele não vai chamar Filipe, que mora na mesma cidade. Ele vai dar um sonho para Cornélio e vai dizer assim: Cornélio, manda chamar na cidade de Jope, que está lá em cima no Mediterrâneo. Manda chamar na cidade de Jope um homem chamado Pedro, porque ele vai vir à sua casa e ele vai te dizer palavras que seja salvo você e a sua família. Então Deus não usa um evangelista que está ali um seu representante. Deus vai mandar chamar um apóstolo que está a 2 dias de viagem, de distância. Porque Deus queria mudar não apenas um religioso Cornélio que estava perdido para o lado de fora, mas precisava mudar o coração de um apóstolo que estava perdido para o lado de dentro. Quando Deus chama você para uma missão, você se engana quando você pensa que Deus vai usar você só para fazer o bem para as outras pessoas. Deus, quando chama você para uma missão, Ele vai sim fazer o bem para as outras pessoas. Mas Ele tem um alvo especificamente de mudar a sua vida. E nós temos medo disso, porque a gente não quer que Deus mude as nossas vidas. A nossa religiosidade, ela é muito forte. Eu vou dizer uma frase aqui, que por favor não se escandalize. Mas eu acho que é mais fácil um drogado na cocaína ser liberto do seu vício do que um religioso ser liberto da sua religiosidade. Olha Atos capítulo 10. O anjo do Senhor apareceu uma só vez para Cornélio e falou com ele uma única vez. Na mesma hora ele obedece e manda os soldados e os servos atrás de Pedro. Agora veja, a partir do versículo 10. Deus dá uma visão para Pedro. Levanta, mata e come. Ele diz: Deus o livre, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. E aí o Senhor diz assim: não chame imundo aquilo que eu já purifiquei. E Pedro diz: não toco nisso. Aí veio a visão a segunda vez. Levanta, Pedro, mata, come esses animais. Eu não faço isso, eu sou um judeu. Eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Não obedeceu. Veio a visão a terceira vez. A nossa religiosidade nos impede demais de obedecermos a Deus. As pessoas lá fora, se Deus fala com eles, eles têm mais facilidades de obedecer do que nós. Porque a gente acha que a gente já tem muita experiência. A gente acha que a gente já é o dono da verdade. A gente acha que a gente conhece toda a teologia, toda a resposta. Que a gente é que Deus é o nosso patrimônio. A gente acha. É isso mesmo. Só uma pessoa aplaudiu, mas todo mundo tinha que aplaudir. Todo mundo tinha que aplaudir, porque
Queridos, nós precisamos ser livres da nossa religiosidade. O mundo precisa ser salvo. O mundo precisa ser salvo. Mas Deus precisa primeiro nos salvar, para salvar o mundo. Deus precisa quebrar esse espírito que nos aprisiona. A gente pensa que Deus é o nosso servo, que Deus tem que se esvaziar para se encaixar no nosso projeto de vida. Onde que a gente está com a cabeça? É nós que temos que nos humilhar para nós nos encaixarmos no projeto de vida que Deus tem para nós. Por isso que missões é que está no coração de Deus. E a gente tem que ser uma igreja que viva de verdade isso. Aí Pedro diz, eu vou lá. E o Senhor teve que mandar guarda para pegar Pedro. Mandou polícia para ir lá buscar Pedro. Pode ler aí. Às vezes Deus tem que mandar a polícia para vir pegar a gente, para a gente obedecer. E o Pedro foi, e já foi entrando na casa dizendo, vocês sabem que se dependesse de mim, eu não estaria aqui, que é proibido, porque no judaísmo diz isso. Mas Deus me mostrou que Ele não faz acepção de pessoas, e que em todo lugar, qualquer pessoa que o teme e que invoca o seu nome, se torna aceitável diante dele. E eu vim aqui para dizer isso. Enquanto Pedro falava sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio e a família toda foi salva. Eu termino dizendo para você o seguinte, vou só contar o testemunho e eu acho que você vai entender. Quando Deus chamar você para um projeto missionário, seja ele de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, nunca diga não, porque Deus tem presentes lindos para você. Toda vez que Deus te desafiar para alguma coisa, nunca diga não para Ele, porque Ele está projetando o melhor na sua vida. Eu estava na cidade de Arraial do Cabo, acho que alguns de vocês conhecem, lá no Rio de Janeiro, a região dos lagos, um lugar muito bonito, e um rapaz, ele era secretário de esportes da cidade, me procurou e falou, eu quero ir para o Haiti. Gente, no Haiti eu não tinha base missionária como a gente tem hoje. A gente dormia nas casas, dormia no chão, comia o que tinha, era um colchãozinho, tomava... dele, olha a roupa dele, ele é todo almofadinha, Senhor. Como é que eu vou levar um burguês desse para o Haiti? Aí eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, lá é difícil, para ele desistir logo, né? Lá é difícil, cara, lá você vai ter que dormir no chão, não tem ventilador, a gente tem energia só 4 horas por dia, não tem água direito para tomar banho, dorme no chão, é difícil. Não, mas eu quero ir, porque Deus falou comigo que eu tenho que ir. Aí eu falei, bom, se Deus falou com você que você tem que ir, então vamos embora. E ele foi. Chegamos no Haiti, todo mundo pegou a mala e ele ficou lá esperando. E a esteira girando e girando, cadê a mala dele? Falei, Deus, começou. Não, minha mala, vamos lá no escritório, minha mala. E fomos lá e a pessoa falou bem assim, olha, desculpa moço, nós não sabemos onde está a sua mala. Como assim? Não sabe onde está a minha mala? Deve estar na Venezuela, deve estar na Colômbia. Meu Deus do céu. Falei, rapaz, não preocupa não, cara. Você usa a minha cueca, a calça do outro, a camisa do outro. É tudo já. Não quero essas coisas. Vamos esperar. Minha mala. E ficamos lá, e nada. Ninguém sabia onde estava a mala do cara. E fomos lá para casa que a gente ia ficar dormindo. Tadinho. Camiseta de um, assim, né? Calça do outro. Chinelo do outro. Boné do outro. Meu amigo estava todo desfigurado. No outro dia, liga lá. Eu ligava, não senhor, desculpe, a mala não chegou. Terceiro dia, não senhor, calma, eu tenho mais cueca, tenho mais camiseta. Outro dia eu tenho mais tênis. Teve um lá que emprestou uma cueca de couro para ele. Da Ferrari, pastor do céu. Que humilhação no quarto esse meu amigo. Amarela. Uma coisa assim, Deus estava quebrando.
E eu disse, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E eu já via ele assim, Senhor, tem misericórdia. Quarto dia, ligaram, a mala chegou. Corremos para o aeroporto. E quando peguei a mala assim, gente do céu, estava mais leve do que pena. Abrimos a mala, não tinha absolutamente nada dentro. Tinham roubado tudo. Ele disse, não é possível, meu tênis, meus perfumes, meu pente, minha escova, meu barbeador, não sei o quê. E eu dizia, irmão, eu sinto muito. Chegamos, na hora de distribuir o serviço, fomos num orfanato e dali a gente sairia para os outros orfanatos. E nesse orfanato, a fossa, por causa do terremoto, caiu a parede e misturou a água da fossa com a água do poço. Então as crianças estavam doentes, a gente não sabia por quê. Vamos fazer a pesquisa, descobrimos que tinha que se esvaziar toda a fossa. E aí todo mundo já foi saindo para os outros orfanatos e tal. Ficaram 3 jovens e um deles era o Henrique. Eu estou aqui, pastor, para fazer o que você quiser. Eu falei, então você fica aqui. E os outros 2 já espertos, um pegou o balde, outro pegou a corda e não sei o que. E tinha um que tinha que descer, né? E o meu amigo desceu. É assim, na cintura de fezes. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele contando para mim depois, o que eu estou fazendo aqui? O missionário Edson vai ver, ele me paga. Olha onde que ele me colocou. E pegava o balde assim, e o cara puxava lá de cima, e ele chorando, chorando. De repente, o cara lá de cima, a gente não sabe o que aconteceu até hoje. Escorregou o balde da mão do cara. Então tava até a cintura, né? Agora vem assim, tudo. E ele foi gritar na hora, entrou na boca também. Então, foi uma humilhação, pastor. Ele saiu daquela fossa, chorando, berrando, sujo assim, todo. E berrava, meu Deus, caiu de joelho lá na rua, meu Deus. E um haitiano, para piorar, olhava assim para ele, lá tinha morrido muita gente de cólera, e dizia assim, cólera, cólera. Aí que ele ficou apavorado. Olha, eu pensei assim, perdi um cara bom para trabalhar, porque ele vai voltar vacinado contra missões. Esse camarada nunca imaginaria na vida dele que sairia lá do escritório bonitinho da Secretaria de Esporte de Arraial do Cabo e que estaria hoje dentro de uma fossa no Haiti, e ainda banhado com tudo isso, chorando, quebrantado. Eu falei, meu Deus, mas o Espírito Santo veio e trabalhou no coração dele. Queridos, ele foi tão tocado pela graça. Eu vou dizer só algumas coisas que ele fez bem mais do que isso. Ele foi tão tocado pela graça de Deus. Depois ele voltou comigo para lá. Ele foi comigo para a África, ele foi comigo para a Rússia, ele foi comigo para vários países do mundo. Ele já me ajudou a construir, só na África, 13 casas pastorais. Deus prosperou esse rapaz de uma tal forma. Deus tirou ele da secretaria. Deus deu um trabalho para ele, que Deus começou a prosperá-lo, que ele construiu só na África, nos ajudou a construir 13 casas pastorais, nos ajudou a construir 5 escolas na África. Aquele projeto das 10.000 Bíblias, 1/4 do valor foi ele quem deu. Tem ajudado a comprar barcos, lanchas para missionários trabalhar na Amazônia, tem construído casas pastorais na Amazônia, tem construído postos médicos, tem construído escolas na Amazônia, tem me ajudado a abençoar missionários em muitos lugares do mundo, tem sido uma bênção na minha vida. Me deu uma casa de presente, sabe aonde? Arraial do Cabo. E eu olhava e dizia assim, perdi.
perdi tudo. Mas Deus trabalhou na vida dele. Se Deus chamar você para uma obra missionária, saiba, Deus quer tratar de você, porque Deus tem coisas gloriosas para fazer na sua vida. Não diga não para um chamado missionário, seja na oferta, seja você estando presente, seja na intercessão, seja o que for. Se Deus te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus vai fazer coisas lindas na sua vida e vai abençoar a sua vida. Claro, espero que Ele não peça para você descer lá, né? Mas se Ele pedir, diga: eis-me aqui, porque os frutos serão. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.